Bom dia, amigos da Rádio Cidade. Estamos iniciando mais um plantão médico e a partir de agora, você, meu amigo, minha amiga, tem a oportunidade de fazer perguntas sobre saúde. O nosso telefone está à sua disposição, o 4243-4597. 4243-4597 é o nosso telefone. A dona Clara, ela é moradora na Granja Carolina e ela ligou logo cedinho aqui, o Fábio Moreno atendeu ela, e ela diz o seguinte, doutor Ailton, minha mãe vai ser operada amanhã de catarata e ela está com medo, ela acha que é grave, enfim. Bom, primeiro, Clara, o que é catarata? Catarata é a opacificação de uma lente que todos nós temos dentro dos olhos, que é o cristalino. Então, todos nós temos dentro do olho uma lente. Essa lente, ela é importante para a formação da imagem na retina. E essa lente é uma lente extremamente cristalina, extremamente transparente, daí o nome cristalino. Infelizmente, com a idade, né, com o envelhecimento, após os 50, 60 anos de idade, esse cristalino ele vai deixando de ser transparente e passa a se tornar menos transparente, ou seja, ele vai ficando opaco, e essa opacificação, esse turvamento do cristalino dificulta a passagem da luz e com isso dificulta a visão, não é? Essa opacificação do cristalino que dificulta a entrada de luz nos olhos, nós chamamos, viu, Clara, de catarata. Catarata, portanto, é muito comum. Existe tratamento para catarata, tratamento clínico? Não. Existe óculos que vai melhorar a catarata? Não. O único tratamento da catarata, já que aquele cristalino está opacificado, é a retirada dessa lente, a retirada desse cristalino por meio de uma cirurgia e a colocação, não é? A instalação de uma lente artificial, não é? Nos olhos, que leva a praticamente 100% da recuperação da visão. Não é? Essa cirurgia nós chamamos de facoemulsificação. É uma cirurgia que dura 15 minutos. 15, 20 minutos, o indivíduo já está recuperado. Não é? Então, Clara, moradora aqui da Granja Carolina, fique tranquila, não é? A cirurgia, é lógico que precisa ser operado em um bom serviço, né? Num bom hospital ou numa boa clínica oftalmológica. Mas essa cirurgia de facoemulsificação é uma cirurgia tranquila, que traz excelentes resultados e o indivíduo recupera a visão. Eu me lembro do meu pai, Durval, ele estava perdendo a visão, na época com 80 e poucos anos. E quando ele operou da catarata, a melhora foi surpreendente, não é? A recuperação é praticamente 100% da visão. Isso quando as demais estruturas oculares estão boas, não é? Agora, a catarata não é um problema que só afeta idoso, não. Existe a catarata congênita e a catarata traumática infantil. A catarata congênita é aquela opacificação do cristalino que a criança já nasce com ele, não é? E é comum. E precisa ser operado quando criança. E existe a catarata traumática, não é? O meu filho caçula Daniel, a minha esposa teve um acidente com um carro na Raposo Tavares, e esse acidente provocou uma catarata traumática no meu filho, e ele teve que ser operado, ele teve que retirar o cristalino e colocar uma prótese, não é? A catarata congênita, a criança nasce com a catarata. Agora, eu vou falar uma coisa importante com relação à catarata congênita. Quando a criança nasce com a catarata congênita, precisa ser operado.
Se eu pegar um olho normal de uma criança, a criança nasceu normal, né? Vamos fazer uma suposição. Se nós taparmos aquele olho, tapar direto, deixa tapado, não abre aquele olho, durante 1, 2 anos, sem deixar entrar luz naquele olho, sabe o que vai acontecer com aquela vista? Vai ficar cego. O indivíduo não vai enxergar mais. É como se se não entrar luz, o olho entende que aquele olho não funciona e ele atrofia. Então, a catarata congênita, a criança nasce com a catarata congênita, e ela nascendo com a catarata congênita, ela não vai permitir a entrada de luz naquele olho com a opacificação do cristalino. Não entrando luz, é a mesma coisa, quer dizer, não entrando luz pela opacificação do cristalino, é a mesma coisa que a gente tivesse tapado o olho da criança de uma forma longa, não é? E aquele olho, ele não vai se recuperar. Mesmo que opere depois, se demorar muito, a catarata, retirando aquele cristalino, aquele olho, aquela retina já atrofiou e aquele olho já está cego, não é? Então, é importante o quê? O diagnóstico. É importante, depois do diagnóstico, a cirurgia logo em seguida, quando a criança é pequena. E como é que eu sei se uma criança recém-nascida tem catarata congênita? Toda criança precisa ir no pediatra, não é? Ou no oculista. O pediatra, quando pega aquela luzinha, aquela luz, e coloca no olho, ele olha o olho. Se a criança tem catarata, sabe a menina dos olhos, ela é pretinha, né? Por que é pretinha? Porque dentro do olho não tem luz, então é escuro, não é? Aquele buraquinho que está na íris. Íris é a porção colorida do olho, que é verde, azul, preto, enfim. Aquele buraquinho é a pupila. A pupila normalmente é preta. A criança com catarata e o adulto com catarata, né, a pessoa com catarata, quando você olha com a luz, você vê uma coisa branca, não é? Uma coisa branca, não é preto, é branca. É branca por quê? Porque o cristalino está opacificado, não é? E não permite a entrada de luz. Outro sinal indicativo, você sabe que quando você tira a luz com flash, é comum a fotografia você sair que nem lobisomem, né? Com os olhos vermelhos, né? Você já viu isso. Você tira a foto, é um efeito físico do raio de luz, que algumas vezes com flash, você olha o olho está vermelho, né? Parece que está aceso o olho na fotografia. Isso é normal. Se você pega uma foto e vê, por exemplo, você tirou foto de uma pessoa ou de uma criança, lá está a família reunida. E se você tira a foto e vê que um olho está olho de lobisomem vermelho e o outro não, provavelmente aquele que não deu aquele efeito de olho vermelho na fotografia, aquele olho está impedindo a entrada de luz no globo ocular. Pode procurar que o indivíduo deve ter catarata naquele olho. Então, mamãe, papai, criança recém-nascida, precisa ir no médico oftalmológico. Porque muitas doenças oftalmológicas que têm tratamento, né, que fica bom e que a pessoa não desenvolve nada, essas doenças oculares que têm tratamento devem ser diagnosticadas logo no começo da vida da criança. Por quê? Porque tem tratamento e porque se não tratar precocemente, a criança pode vir a ter o quê? Uma cegueira definitiva, infelizmente, né? E não é só a catarata, né? Tem o glaucoma. O que é glaucoma? Glaucoma é o aumento da pressão do globo ocular. O globo ocular, os olhos, ele tem um líquido lá dentro, não é? Tem dois tipos de líquido. O chamado humor, que é o líquido vítreo, e o humor aquoso. Esse líquido, ele tem que ser extremamente limpo e transparente. Para tanto, o organismo produz direto para repor. E tem um ralo que elimina. Produz e elimina. De modo que a pressão do olho permanece sempre em níveis normais. O que entra é igual ao que sai pelo ralo. Muito bem. Que é uma drenagem do olho. Existem doenças em que, normalmente, a eliminação do líquido é menor.
aí o olho se enche, não é? Aumenta o volume dentro dele e com isso você tem um aumento da pressão do globo ocular. Esse aumento da pressão do globo ocular nós chamamos de glaucoma. Glaucoma é o aumento da pressão do globo ocular. O glaucoma, infelizmente, no mundo, não só no Brasil, é o principal fator de cegueira, que leva à cegueira. O glaucoma leva à cegueira. E o glaucoma pode afetar a criança. A criança nasce com aumento da pressão do olho, que é o glaucoma, e ela pode ficar cega. Se tratar o glaucoma, o indivíduo não fica cego. E o glaucoma, no adulto, ele praticamente não tem sintoma. O indivíduo tem glaucoma, está ficando cego e não percebe. Ele vai perceber quando ele perde a visão. A parte da retina que vai morrendo no glaucoma é a parte lateral. Então o indivíduo na visão frontal é normal, mas ele vai perdendo campo visual. O campo visual dele vai se restringindo e o indivíduo não percebe. Quando ele vai no médico, muitas vezes, parte da retina já foi destruída pelo aumento da pressão do globo ocular e isso pode levar a uma cegueira irreversível. Por isso que criança precisa, logo que nasceu, fazer uma avaliação oftalmológica, não é? Ou com o pediatra, um pediatra experimentado, não é? Experiente. E o adulto? Todo indivíduo, principalmente depois dos 40 anos, ele precisa ir no oculista pelo menos a cada 2 anos, vai. Para quê? Fazer uma revisão, medir a pressão do olho. Ué, e como é que mede a pressão do olho? Um aparelhinho pequenininho que não dói. Ele, mede a pressão do olho e você tem ideia se tem ou não glaucoma. O glaucoma tem tratamento. O glaucoma, se você não tratar, ele pode levar à cegueira, infelizmente, é a principal causa de cegueira. E o glaucoma muitas vezes é silencioso, não é? O indivíduo tem o glaucoma e não sabe que tem a doença. Eu tenho dito aqui, inúmeras vezes, que você não deve pingar qualquer coisa no olho. Não é? Você não deve pegar um colírio, estou com o olho irritado e ficar pingando colírio. Principalmente colírio de cortisona, que está lá, dexametasona, enfim, todos os tipos de cortisona. O colírio de cortisona pode levar ao glaucoma. Aquele comediante, o Magela, aquele que está escrito assim, ceguinho é a mãe, ele no programa do Jô Soares, o Jô falou, nossa, você nem parece que é cego, por que você ficou cego? Ele falou, eu tinha uma irritação nos olhos, não sabia, usei pra caramba um colírio de cortisona, e daí quando eu fui ver, eu estava com glaucoma e fiquei cego. Né? Então não se deve pingar nada no olho. Estou com o olho irritado, tem que ir no oftalmologista. Eu quero pingar alguma coisa. Você pega água gelada, água limpa, lógico, gelada e lava os olhos com água limpa, joga água nos olhos. Outra observação importante, tem pessoas que têm uma irritação no olho e esfrega o olho como se estivesse esfregando, querendo explodir o olho. Ele pega e esfrega o olho. Não se esfrega o olho. O fato de você esfregar o olho, você pode produzir uma deformidade na parte anterior do olho, que é a córnea, que leva a uma doença muito grave que pode cegar o indivíduo, chamado ceratocone. O ceratocone, que é uma deformidade da córnea, que é a porção mais externa do olho, não é? A córnea, ela parece uma calotinha de fusca. Ela é bem redondinha, não é? Ela tem uma chamada assimetria radiada perfeita, não é? Ela é bem redondinha. O indivíduo que fica apertando o olho, coçando o olho que nem maluco, essa coceira pode, essa pressão e esse atrito da mão nos olhos pode levar a uma deformidade da córnea, que é o ceratocone, que pode levar o indivíduo à cegueira. O tratamento do ceratocone, sabe qual é? Transplante de córnea, que eu aproveito. Quem tem ceratocone e quem precisa de transplante de córnea, tem um serviço maravilhoso na região de Sorocaba. Lá o pessoal da faculdade, em Sorocaba, na cidade de Sorocaba, cidade depois aqui de São Roque, Alumínio, Mairim, que é Sorocaba, né, que está a 50 quilômetros aqui de Cotia. Esse serviço é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Eu tenho pacientes, conhecidos que encaminhei para lá,
para a cirurgia e eles se recuperaram e foram muito bem atendidos, não é? Ok? Então, cadê o papel? Clara, beijo grande a você e aos queridos amigos da Granja Carolina, não é? 4243-4597 é o nosso telefone que está à sua disposição, não é? Vamos ver aqui a outra pergunta. A Paula deixou essa pergunta cedinho aqui para o Fábio Moreno. A Paula, ela mora em Osasco. A Paula diz o seguinte: doutor Ailton, minha mãe tem 79 anos. Estamos sofrendo muito com ela, porque foi diagnosticado Alzheimer. Eu não conheço direito essa doença. Estamos aqui em casa, parabenizo pelo programa, gostaria que o senhor falasse a respeito. Olha, Paula, o Alzheimer, doença ou mal de Alzheimer, ela está no grupo das doenças neurológicas degenerativas, como Parkinson, aquela doença que treme, não é? Como esclerose múltipla, enfim. O Alzheimer, ou doença ou mal de Alzheimer, foi descrito pela primeira vez em 1906 por um estudioso, um cientista alemão, de nome Alois Alzheimer, ou Alzheimer, né? E ele disse o seguinte, que o Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, existe a destruição. Essa doença degenerativa, ela é crônica, ela vai piorando com o tempo, que leva a demência e atrofia cerebral. Alzheimer percebeu, esse cientista, Alois Alzheimer, alemão, ele percebeu o seguinte, que muitas pessoas que tinham esquecimento, começavam a esquecer e depois que faleciam, ele fez exame pós-morte, analisando o quê? O tamanho do cérebro dessas pessoas. E ele percebeu que para o tamanho do crânio, né, que normalmente teria um cérebro que pesaria em torno de 1,2 kg, o cérebro daquela pessoa estava em torno de 1 kg ou menos, até 900 gramas. Então, um cérebro de 1,2 kg, ele ia diminuindo para 1 kg? Exatamente. É isso que ele descreveu, não é? Essa degeneração cerebral realmente leva a uma atrofia. Atrofiar é diminuir, é reduzir. Leva a uma atrofia do cérebro. E essa atrofia do cérebro, que leva o nome dele, não é? Alzheimer, portanto, é uma doença neurológica do sistema nervoso, do cérebro, que leva é uma doença crônica, ou seja, ela piora com o tempo, que leva à demência, né? E atrofia cerebral, né? O Alzheimer, ele é comum, ele é mais comum após os 60 anos de idade, né? É uma doença crônica que tem uma evolução de 3 a 8 anos. E no início, o indivíduo com Alzheimer é um indivíduo que tem perda de memória para fatos recentes. Ou seja, eu não lembro o que eu comi hoje de manhã, mas eu lembro que o meu pai me deu um carrinho de rolemã quando eu tinha 5, 6 anos de idade. A mulher não lembra aonde ela acabou de colocar o dinheiro ou a carteira. Mas ela lembra que quando ela era pequena ela ganhou uma boneca, enfim. Ela lembra dos filhos, mas de repente não consegue lembrar o nome dos netos, né? Essa doença, como eu disse, ela é crônica. Ela evolui, não é? Ela evolui de forma... ela piora com o tempo. E com o tempo, esse indivíduo que tinha perda de memória para fatos recentes, ela começa a ter perda de memória para outros fatos antigos. Com a evolução crônica, com o desenvolvimento da doença, a pessoa começa a não lembrar do nome dos filhos, e na fase final, essa pessoa não sabe nem seu nome. Essa pessoa não lembra de comer. Essa pessoa não se reconhece no espelho, não é?
E é muito triste para a família, não é? Isso, ver essa deterioração intelectual que a pessoa tem com a doença. Existe uma substância importante no cérebro chamada acetilcolina, e essa substância está diminuída, não é? Qual é a causa do Alzheimer? Não se sabe a causa, né? Se sabe que essa substância acetilcolina ela está diminuída. E essa deterioração intelectual, né, que pode também ser acompanhada de quadros depressivos, essa deterioração intelectual, ela pode vir acompanhada também de quadros depressivos e alguns episódios de agressividade, não é? E essa pessoa, com o tempo, a pessoa que tem Alzheimer, chega uma hora que ela não lembra de nada, não sabe o nome, e ela é dependente dos familiares, dos filhos, dos parentes e dos amigos, até para comer, não é? E no fim de 3 a 8 anos, infelizmente, essa pessoa vai à morte, não é? Evolui para a morte. Como é que, como eu disse, não se sabe a causa. Mas uma coisa se sabe, não é? Que provavelmente existe uma predisposição genética. Se eu tenho algum familiar com a doença, eu tenho maior probabilidade de desenvolvê-la, não é? E ter o problema, não é? Tem um fato curioso, aquelas pessoas que têm síndrome de Down. O que é síndrome de Down? Que popularmente as pessoas chamam de mongolismo. Síndrome de Down é uma doença genética, do gene. A gente aprende lá na escola que todos nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos. O que é cromossomo? Cromossomo são estruturas que temos dentro das células. 43 cromossomos. Esses cromossomos que estão dentro da célula, neles que estão o código genético, o DNA, não é? O ácido desoxirribonucleico. O DNA estão no cromossomo. É no cromossomo que está o quê? O nosso memorial descritivo, não é? Eu sou alto porque meus pais eram altos, são altos, né? Minha mãe é alta ainda. Minha mãe ainda está viva, a dona Jacira, ela é alta, então eu sou alto. O indivíduo que tem estatura menor, o indivíduo que tem nariz grande, enfim, tudo isso são características genéticas, que é um memorial descritivo do ser humano, está onde? Lá no gene, no DNA, que são os cromossomos. Muito bem. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. E esses cromossomos nós recebemos do papai e da mamãe. O papai, através do espermatozoide, que é a sementinha do homem, dá 23 cromossomos. E o óvulo, que é a sementinha da mamãe, dá os outros 23. No momento mágico e sagrado divino da fecundação, esses cromossomos se unem aos pares. 23 do papai com 23 da mamãe, formam 46 cromossomos. Então, nós temos 23 pares de cromossomos. Muito bem. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º, o 15º, até o 23º par cromossomo. No caso, o 23º são os cromossomos sexuais, não é? O tal do XX, a dupla XX, da característica feminina, é a mulher. E a dupla XY é a característica masculina. Obrigado. A característica masculina do homem. Não é? Muito bem. O cromossomo, o par número 21, o cromossomo 21, daquelas pessoas que têm síndrome de Down, ao invés de 2, ele tem 3. Então, 3 cromossomos 21, não é? Caracterizam o quê? O mongolismo, a síndrome de Down, que nós chamamos na medicina trissomia do cromossomo 21, ou seja, 3 cromossomos número 21. Muito bem. O que tem a ver isso com o Alzheimer? O indivíduo com síndrome de Down, né, com mongolismo, ele, infelizmente, ele morre um pouco mais cedo. E ele, no fim da sua vida,
invariavelmente ele desenvolve Alzheimer, ele desenvolve quadros de demência. Por isso, os cientistas relacionam esse cromossomo 21, alguma coisa deve acontecer ou deve ter nesse cromossomo 21, que leva o indivíduo a ter o Alzheimer, né? A síndrome, a doença do Alzheimer. Muito bem. Como é que eu sei se uma pessoa... Cadê o nome? A Paula, né? Como é que eu sei se alguém tem o Alzheimer? Primeiro, a história, a clínica, o médico especialista é um neurologista. O indivíduo, então, o clínico. Existe o exame de ressonância magnética, que é um exame que também pode identificar e ajudar no diagnóstico da doença. E tem tratamento. O tratamento do Alzheimer é um tratamento de suporte, único e exclusivamente. Não existe tratamento específico. É alimentação, respeito principalmente, carinho, né, e paciência. Né? Porque, como eu disse, o indivíduo com Alzheimer, ele pode ter quadros depressivos, pode ter irritabilidade, não é? O indivíduo fica irritado do nada, pode até maltratar a família, mas ele é um doente, não é? Ele é um doente, precisa de tratamento, não é? É que nem eu digo aqui pro alcoolismo. O indivíduo alcoólatra, ele não tem que ser judiado nunca. O alcoolismo é uma doença. E se é uma doença, precisa de respeito e tem que ser tratado de forma digna. Mesma coisa o Alzheimer. Tá bom? Viu, Ana? Não, Ana não, né? Como é que é? Paula. Um beijo muito grande, viu, Paula? E aos queridos amigos aí da região de Osasco. E ontem, acho que foi ontem, né? Faleceu lá em Osasco o meu querido amigo, ex-prefeito de Osasco, que era médico, ginecologista, Dr. Celso Giglio, né? O Dr. Celso Giglio, que era médico, foi prefeito de Osasco, foi inclusive meu contemporâneo, quando eu fui no meu mandato de prefeito, ele também era prefeito de Osasco, que construiu o hospital que leva o nome do pai dele, né, o Hospital Giglio, né? Faleceu ontem. Ele tinha sérios problemas de coluna, foi internado no Hospital Albert Einstein e infelizmente faleceu, né? Então, meus sentimentos, meus pêsames a toda a família e ao pessoal, querido pessoal, amigo aí da cidade de Osasco. Ok? 4243-4597 é o nosso telefone. E eu queria aproveitar, né, e mandar um grande abraço a um ouvinte especial que eu tenho, o Cleto Maier, né? Cleto Maier, que foi presidente da PAI, um excelente presidente da PAI. Mandar um abraço ao meu querido amigo Serafim, ex-vereador aqui Serafim Pereira Monteiro, ex-vereador aqui da nossa cidade. E eu quero fazer um agradecimento. Toda semana, em casa eu tenho um campinho de futebol, a gente joga futebol com 2, às vezes 3 vezes por semana. E ontem à noite, jogando futebol, um menino, não é, que jogou no Doutores da Bola, foi jogador de São Paulo, o Wendler, né, um menino de 23 anos, 24 anos, e infelizmente ele fraturou a canela, né, o osso da canela. E eu estava lá, lógico, junto com os meus filhos. Eu coloquei ele no veículo e fui no pronto atendimento, que era mais próximo, ali da UPA, da Granja Viana. Não é? E essa UPA da Granja Viana, eu levei o menino, infelizmente, era uma fratura importante, que precisou de tratamento cirúrgico, foi encaminhado ao Hospital de Cotia. E eu quero dizer aqui o seguinte, né? Eu fui muito bem atendido lá na UPA, por todos, viu? Eu fui muito bem atendido pela recepção, pelos enfermeiros, nós, não é? Fomos muito bem atendidos pelo radiologista, não é? Radiologista jogou futebol comigo, um menino maravilhoso, e que está me faltando aqui na memória o nome dele. E fui atendido pelo Dr. Rafael. Quem é o Dr. Rafael? Rafael Albano. Dr. Rafael, ele é médico formado pela USP, um menino maravilhoso que eu conheço desde criança, filho do meu querido amigo ex-vereador de Cotia, Albano Júnior, não é?
Então, Albano, meu amigão, você tem que ter muito orgulho do Rafael. Que menino maravilhoso, que médico educado, gentil. Eu tenho filho médico também, e eu falo o seguinte, não só para os meus filhos, eu falo para as pessoas, não trate os outros de forma diferente que você trataria os seus, não é? Então eu vi o carinho com que esse menino, Rafael, doutor Rafael, atende a população da Granja Viana, ali, os pacientes, o respeito, não é? A forma gentil, educada, né? Além de ser um grande médico, ele é formado pela Universidade de São Paulo e é um excelente profissional. Então aqui eu quero agradecer, a gente tem que falar a verdade, eu quero agradecer o pessoal da administração, o respeito e o carinho que tive lá na UPA do Parque São Jorge. Fui muito bem atendido, né? Pois o menino, lógico, a fratura era cirúrgica e precisou ser operado, né? Foi encaminhado ao Hospital de Cotia, que hoje é um hospital estadual. Ele foi estadualizado pelo ex-prefeito Quinzinho Pedroso enfim, e acabou, graças a Deus, tudo está dando certo. Então, obrigado, viu? Obrigado a todos. A recepção, a enfermagem, ao doutor Rafael, a outro médico também, eu não lembro o nome, muito educado, o pessoal da ambulância, enfim. Muito obrigado, parabéns, né? E não fui eu que sou conhecido, não. Eu vi que todos foram muito bem atendidos lá, todos. Eu vi pessoas ali que estavam, eu sou muito observador e eles foram muito bem atendidos, né? E quando é verdade, tem que falar a verdade. Que Deus abençoe a vocês e que continue assim, né? Respeitando, viu, Rafael, o juramento hipocrático de você atender bem as pessoas, tá bom? Um beijo muito grande. E para quem, só por curiosidade, o Rafael Albano e o Albano Júnior, o Rafael Albano, ele é neto, por parte de mãe, do nosso querido ex-prefeito Mário Ivo Isaac Pires, o prefeito Ivo, né? Muito querido aqui na nossa cidade. E por parte de pai, o avô paterno dele é o Dr. Valdemar Albano, que também era médico, que foi o primeiro médico aqui da região de Cotia e também foi prefeito de Cotia, né? Então ele é neto de 2 ex-prefeitos. Olha que curioso. O Valdemar Albano, o doutor Valdemar Albano, né, que é pai do Albano Júnior, que foi vereador, e pai do Rafael. E o seu Ivo, né, e por parte de mãe, ele foi prefeito, filho do ex-prefeito Mário Ivo Isaac Pires. Tá bem? Beijo grande. E, só para outra curiosidade, o Rafael é irmão do Ricardo. E o Ricardo foi meu jogador, excelente jogador de futebol, né, um menino 10, né? Hoje ele deve estar com 23 anos, que é o Ricardo Albano, né? Que é muito amigo, jogou bola com meus filhos, jogou com os doutores da bola, e é um menino muito 10 também, tá bom? Um grande abraço a todos. Mas que tem uma pergunta aqui, que veio pelo... Bom dia, é a Carolina Rubinato? Não, é outra Carolina, né? Falar em Carolina Rubinato, daqui a pouco ela está aqui, não é? Um beijo muito grande, viu, Carol? Infelizmente, por conta de trabalho, por conta de saúde também, eu precisei ir para o Albert Einstein também, fiquei lá, enfim, eu tive uma úlcera aguda e passei mal pra caramba e precisei ficar internado. E eu estou com um compromisso profissional médico intenso agora, e às vezes eu saio até antes do horário, viu, Carol? E estou com saudades do teu programa, de você, e você é uma pessoa muito 10, viu? Carolina Rubinato, diariamente das 9, não é isso? Às 11 horas da manhã. E de quarta-feira eu pego a primeira horinha dela e ela fica das 9 às 10. E eu, muitas vezes, tive a honra de participar do programa dela, só que por conta de compromisso, né, essa Raposo Tavares, que infelizmente tem muito trânsito, eu preciso sair, ó, vazando, correndo para trabalhar. Muito bem. A outra... Bom dia, doutor Ailton. Minha sobrinha teve um bebê. Há 2 anos depois do parto, ela não consegue segurar a urina. Se tosse e ri, sai a urina. Muito bem. É a mãe, no caso, né?
Muito bem. Existe uma patologia, né, chamada bexiga caída. Essa bexiga caída, que é muito comum na mulher, essa bexiga ela fica baixa, e isso é um fator que pode levar à incontinência urinária. O que você deve fazer? Procurar um ginecologista, ele vai examinar, o profissional, o médico vai examinar. Se for bexiga caída, você precisa fazer uma cirurgia. Essa cirurgia chama-se perineoplastia. É uma cirurgia que levanta a bexiga. E, levantando a bexiga, e a pessoa volta a ter vida normal. Não é? Então, essa bexiga caída, vamos assim chamar, para poder entender, ela é muito comum. Ela é muito comum, principalmente em mulheres multíparas. O que é multípara? Que teve vários filhos. É muito comum. Ela tosse, urina. Pega peso, urina. Contrai o abdômen, urina. Não é? E tem tratamento? Como eu disse, tem. Primeiro precisa fazer o diagnóstico. E quem faz o diagnóstico? O médico. É um exame físico. Ele percebe a bexiga caída. E cirurgia. Chama perineoplastia, onde é uma cirurgia simples, de 20 minutos. Sobe a bexiga. Não é? A bexiga vai para o lugar e daí resolve o problema. Tá bom? Então, Carolina, Helena também tem, não sei se a mãe acho que é Helena, né? Você procure um médico, tá? Um ginecologista para o diagnóstico, tá bem? 4243-4597 é o nosso telefone, 4243-4597. Já tem tanta pergunta. Eu lembro, obrigado, viu, mestre? Eu lembro que todas as perguntas, se eu não responder aqui no ar, eu levo o papel e eu vou respondendo. Eu estou sossegado tomando café, eu ligo e respondo, tá bom? Ok? 4243-4597 é o nosso telefone. 4243-4597. A Ana Clara, ela mora em Carapicuíba. E ela diz o seguinte: doutor Ailton, os meus filhos frequentemente têm amebíase. E toma remédio, e pergunta se é grave, por que tem sempre? Muito bem. De forma geral, primeiro que a amebíase é uma verminose, não é? É uma parasitose, não é? Essa verminose, essa parasitose, todas elas, não só a amebíase, a ascaridíase do Ascaris lombricoides, o Trichocephalus trichiurus, enfim, todas as verminoses, todas, estão associadas a um fator. O que é? A falta de esgoto, ou seja, o baixo nível socioeconômico daquela região. Falta de esgoto. É esgoto a céu aberto. Né? E daí? E daí que tem um indivíduo, por exemplo, o indivíduo veio de algum lugar, de outra região, vai morar lá. Ele tem verme nas fezes. Quando ele faz cocô, sai o cisto do verme no cocô. Aí ele dá a descarga e o cocô dele vai lá para o meio da rua. Nossa não, isso é comum. É comum, infelizmente no Brasil é comum. Né? Vai lá no meio da rua. E daí? E daí que fica ali, seca. Às vezes, muitas vezes, a criança ou o adulto mexe, põe a mão. Exemplo, como põe a mão? A criança jogando bola na rua, a bola de futebol, ela cai lá naquele esgoto. Tá? Cai naquele esgoto, encosta. Aí a criança pega para jogar bola, pega a bola com a mão, e põe a mão na boca, pronto. Né? Muitas vezes, existem locais que as pessoas, por falta de água boa, elas molham a plantação com o quê? Com água do rio. E água do rio, ou de uma lagoa, essa água do rio tem o cisto do verme. Ele molha a plantação, o alface, o couve, enfim. E você come aquela salada, não lava direito, adquire a doença. É assim que adquire. Então, Ana Clara,
Amebíase, como eu disse, é uma parasitose, não é? Intestinal causada por um protozoário. O nome do protozoário da ameba é a entameba ou entamoeba histolítica. Tem dois tipos de entameba, a entameba histolítica e a entameba coli. A entameba coli não faz mal para ninguém. Muita gente tem, mas ela vive ali sem causar problema nenhum. E, inclusive, nem se dá remédio para isso. Ela não faz mal para ninguém. Agora, a entameba histolítica, sim, ela vive no intestino, né? Ela come a comida que a criança vai comer. Então, se ela se alimenta, ela pode levar anemia, não é? Antes da criança absorver o alimento, a ameba já está comendo. Então, ela pode ter o quê? Anemia, né? E como ela pode produzir, às vezes, sangramento e lesões no intestino, a criança tem o quê? Tem cólica, tem empachamento, a barriga estufa, o indivíduo fica barrigudinho, tem cólica, tem emagrecimento. Muitas vezes o verme produz até irritabilidade. Aquela criança irritada que ninguém aguenta, que na escola não se comporta, muitas vezes é o verme. A verminose leva à irritabilidade. Então, irritabilidade, não é? Perturbação nervosa da criança, diminuição do apetite. Muitas vezes a amebíase leva a coceira anal. O menino vive coçando anos. Ele tem verme, precisa tomar remédio, não é? E muitas vezes o animal, o cachorrinho, o gato também tem verme. Então, você precisa muitas vezes dar vermífugo para o cão, né? Eu estive essa semana com meu querido amigo Gilberto Miranda. Gilberto Miranda é aquele indivíduo dos tigres, que vai no Faustão, enfim. E ele é um excelente adestrador, um excelente ecologista, um excelente conhecedor da vida, não é, animal. E além de ser uma pessoa extremamente culta. Eu estive na casa dele, eu, meus filhos e minha família, estivemos lá na casa dele, almoçamos com ele. E ele presenteou o meu filho, Dani Caçula, com aquele cão, Collie, né? Que é o cachorro mais inteligente que existe. E fomos para casa e o que eu fiz? Eu dei vermífugo. Eu não, o veterinário deu vermífugo para o bichinho. Nossa, o que ele eliminou de verme, né? Vários tipos de verme. Então, todo cão tem verme. E aí você imagina, o cachorro faz cocô ou no quintal, ou na rua, ou na grama. A criança às vezes brinca com o cachorro, e esse cachorro tem verme, ela pode adquirir também. Então, como eu devo proceder para evitar que responder não é Ana Clara? Primeiro, só beber água potável. Só beber água potável. Né? Lavar a mão com água e sabão, principalmente antes da alimentação. E os legumes, as verduras, precisa lavar. E não é lavar só com água. Tem que lavar com hipoclorito ou com cândida, com água sanitária. Como é que faz isso? Para cada 1 litro de água que você põe numa panela, você põe, então, para cada 1 litro, 1 colher de sopa de água sanitária. Coloca lá dentro, mexe e deixa por 5, 10 minutos. Pode ter o verme que for, o cisto que for, a larva que for, morre tudo. Entendeu? E depois você lava em água corrente. E beber água boa. Água da Sabesp é água boa. Pode beber água da Sabesp, sem problema nenhum. Tá bom? 424597 é o nosso telefone. E eu queria... estamos chegando ao final, não é? O Fábio Moreno, nosso diretor técnico aqui de som, eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui. E a Patrícia, ela fala, doutor Ailton, a minha mãe, ela é fã do teu CD, obrigado, viu? E ela pede aqui se podia tocar A Velha Porta. Acho que é número 11, viu, Fábio? E eu vou encerrar o nosso programa com essa música, A Velha Porta, não é? E agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde e agradecer principalmente a você, meu amigo, minha amiga, que nos prestigia com a sua audiência. E eu peço a você um favor, né? Compartilhe o nosso programa, não é? Para que as pessoas, para que o maior número de pessoas possa ter as nossas informações. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Então, eu vou deixar o Face ainda no ar, não é? Para ouvir A Velha Porta. Obrigado a todos.
a velha porta se abriu. Tudo estava como antes, um pouco desbotada pelo tempo, pintura que há anos eu mesmo coloquei ali. E por detrás daquela porta que há alguns anos eu vivia, havia um olhar feliz e tão surpreso, pensando ser miragem o que via. Você começa a falar, uma mulher tão rara, um rosto já marcado pelo tempo, me envolveu em seus fortes abraços e me admirou. Mas aí, tá tratando? Como é que é? tomando remédio e baixar a bola, né? Foi meu filho internado, eu sofri muito. Ah, sim, mais a política envolvida com a história. Agora tá em recesso, né? Tá, eu tô tocando a música, tá no ar. Vamos, pode encerrar. Pode ser isso. Encerrar, deixa tocando por rádio, no Face você... concluir e você publica pra mim, não? Vou nessa aí.